A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 94º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de rapidamente comentar a respeito de dois capítulos históricos e que tem muita divulgação na nossa vida cristã, que é o capítulo 12 e capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Esses capítulos, eles estão logo após o pecado de Davi com Betseba, o pecado de Davi em matar Urias, o pecado de Davi em querer esconder os seus erros e os seus pecados. E o final do capítulo 11, como eu disse ontem, está escrito assim, que Deus ele não se agradou de Davi, ou então assim, que Deus ele não gostou daquilo que Davi tinha feito, não é, em relação aos pecados e à morte, todas essas coisas que nós já comentamos. Bom, então o capítulo 12, ele começa com um confronto de Deus através do profeta Natã com Davi. Então, é um confronto entre Davi e Deus. Antes de eu continuar, você já perguntou para Deus, quando você está orando, você já pediu para que Deus falasse com você? Eu constantemente eu oro assim, eu peço para Deus falar comigo. Só que às vezes Deus ele vai falar coisas que nos desagradam. Deus vai falar coisas que não vai de acordo com a minha vontade. Isso pode ser um problema para minha pessoa, né? Porque às vezes Deus fala de uma forma que você é amado, que você é querido, que você é capaz, mas de vez em quando Deus fala assim: você está em pecado e se você morrer você vai para o inferno. Coisas desse tipo. Então foi mais ou menos assim que o profeta Natã, usado por Deus, falou com Davi, através de uma parábola. O texto começa dizendo assim, que o Senhor, ele mandou o profeta Natã falar com Davi. E quando Natã foi falar com Davi, Natã contou uma parábola. Rei, tem um homem aí que é muito rico, tem muitas ovelhas, e tem um outro que é pobre, que tem apenas uma ovelha, que ama sua ovelha, coloca ela no colo, trata ela como se ela fosse filha. E aí vem um viajante e se hospeda na casa desse rico, e o rico, ao invés de matar uma das suas muitas ovelhas, que não faria diferença nenhuma, resolveu matar então a ovelha do homem pobre. Davi fica indignado. Davi fica nervoso, fica bravo e fala assim: esse homem tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais aquilo que ele fez de maldade. E aí Natan fala: esse homem é você. E aí no versículo 7, Deus vai dizer o seguinte: Natan, né, Natan disse para Davi: olha, esse homem é você, e é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o tornei rei de Israel, eu o salvei de Saul, eu lhe dei reinos, eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Agora, por que você me desobedeceu? Você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível. Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, aí Deus vai lançar algumas maldições na vida de Davi. Lembrando que o pecado, gente, a gente não se pode brincar com ele. A Bíblia fala que tem aparência de mal, foge da aparência de mal. Você pode ser pastor, cristão há muitos anos, crente há muito tempo, você pode ser o que for, que se você brincar com o pecado vai te afastar de Deus. Né? Da mesma forma que Davi, como rei, foi brincar com o pecado, foi flertar com o pecado, ele acabou cometendo o pecado e separou de Deus, separou da vontade de Deus. E por conta desse pecado, houveram muitas consequências, porque
nós somos tentados a pensar o seguinte: eu cometi um erro, eu pedi perdão, eu fui perdoado e está tudo certo. Ok, nós somos perdoados, mas a consequência do pecado, ela continua. Então, qual foi a consequência? E, aliás, Deus lançou uma maldição na vida de Davi. Como consequência desses pecados, Deus falou assim: olha, alguns descendentes seus vão morrer de morte violenta. A violência não vai se afastar da sua casa. E uma pessoa vai lhe causar desespero, Davi. E mais, algumas das suas esposas serão dadas a outro homem, que terá relações com ela em plena luz do dia, e todos irão ver essa cena. Então foram maldições que foram sendo lançadas. E aí Davi confessa. Davi vai confessar: eu estou errado, eu pequei, e há um momento ali de arrependimento, e o perdão de Deus é automático. O profeta Natan fala: você pecou, mas você já está perdoado por causa do arrependimento. Só que qual foi a consequência também na vida de Davi? Fala assim: olha, mas o filho, porque Betseba estava grávida, o filho que está no ventre de Betseba, ele vai morrer. Já Davi jejua durante sete dias, ora, se humilha diante de Deus. Inclusive, se você quer saber a respeito do perdão, do pedido de perdão e do arrependimento de Davi, leia o Salmo 51. Lá no Salmo 51 tem a confissão desse pecado específico na vida de Davi. Salmo capítulo 51. E aí, 7 dias jejuando, mas não teve jeito, a criança morre. E quando a criança morre, Davi ele toma uma atitude muito interessante. Ele fala assim: olha, morreu, eu estava desesperado, agora não pode voltar à vida, e agora então eu vou para casa, vou continuar aqui a tomar de conta do reino. E aí a Betseba engravida novamente, e aí resolve o problema, e Betseba tá grávida agora de Salomão. Salomão quer dizer pacífico. Agora vai haver paz na vida de Davi, mais ou menos, porque a consequência de pecado vai acontecer ainda, além da morte do filho. E é interessante que Davi fala assim para o profeta Natan: olha, coloca o nome dele de Gedidias. Gedidias quer dizer amado, amado por Deus. Mas o nome dele ficou sendo Salomão, daquela criança, que foi o futuro rei de Israel. Capítulo 13 vai falar de uma gente, consequência terrível na vida de Davi por causa do pecado. Davi tem vários filhos, entre eles tem um homem chamado Aminon, que é filho de uma mulher, Tamar, que é filho de uma outra mulher. Aminon se apaixona por Tamar, Tamar não quer ter relação sexual com Aminon, Aminon estupra Tamar. Aí tem um outro filho que é irmão de Tamar, chamado Absalão. Absalão quer dizer, Aba quer dizer pai, né? Ab vem da palavra Aba, que quer dizer pai, e Shalom, Absalom, pai da paz, Absalom. E esse Absalom fica indignado, ele tem uma jura que vai matar, ele tem uma promessa de que vai matar Aminon por ter estuprado Tamar. E aí passa-se 2 anos, o rei acha que resolveu o problema, Aminon faz constrange, vai lá e fala assim: olha, eu vou fazer um jantar, e constrange o irmão aí, o rei Davi não pode ir nesse jantar. Aí nesse jantar, 2 anos guardando no coração, ele vai lá e manda matar o seu irmão Aminon. E o rei fica muito chateado com isso, o rei fica chorando, muito triste, muito, muito triste durante 3 anos. E depois de 3 anos, Aminon volta para o reinado, mas Davi, ele fica nervoso com essa situação, mas não faz nada, não chama a atenção de ninguém. E aí, por muito tempo, Davi chorou essa morte de Aminon. São coisas trágicas, são coisas difíceis que acontecem. Absalão então volta, porque 3 anos longe do pai, dá saudade, ele volta a conviver com o pai, e aí vai tentar agora tomar o reino do pai, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas o que eu quero que você aprenda é o seguinte: o pecado tem consequências.
Não adianta a gente querer se esconder de Deus. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.